Muito boa noite! O Gazeta Esportiva está no ar para você ficar muito bem informado sobre o que de mais importante está rolando no mundo do esporte. E nós começamos o programa de hoje com o desabafo do presidente santista José Carlos Pérez, que soltou o verbo. O principal alvo do Cartola foi o árbitro Rodolfo Toschi Marques, que apitou o jogo entre Santos e Internacional no último domingo. Eu alertei lá no começo que esse VAR poderia se desmoralizar com o tempo. Aliás, aqui é uma coisa boa que veio para o futebol, mas queria ser desmoralizado, porque oficializa o erro do árbitro. Tivemos um pênalti escandaloso, a gente tem imagens, ao contrário que eu já estou encaminhando para o Coronel Marinho. Esse árbitro já nos prejudicou, é uma vergonha que tenham escalado esse cara para a Vila Belmiro. Esse camarada, quem não se lembra, contra o Cruzeiro, o Santos estava ganhando 2-1 do Cruzeiro, com o estádio lotado lá, uma falta do Cruzeiro, bateu na defesa do Santos, sobrou para o Gabigol sozinho para fazer o gol. E ele imediatamente apitou o fim do jogo. Na hora que o Gabigol pegou a bola, ele apitou o final do jogo. Quer dizer, mal intencionado. Nós não vamos aturar mais esse tipo de coisa. Os times que estão gritando, ninguém mexe. Né? Você vê que tem gol mandrake aí sendo confirmado, oficializado pelo juiz. A gente não é idiota. Eles têm que parar de tratar os clubes como serventes, né? O clube não é servente deles. Eles apitam e recebem salário graças aos clubes. Né? Eles existem porque existem os clubes. Então, que respeite os clubes. Que não olhe para a camisa. Né? Olhe para a justiça. O que ele fez foi criminoso. E nós vamos lutar pelos nossos direitos. O Santos não quer nenhum gol roubado, o Santos não quer nenhum gol irregular, o Santos não quer um pênalti irregular. O que o Santos quer é justiça. Porque ganhar título na sacanagem, você sabe quem gosta de ganhar, aí vários, né? A gente conhece, que vai mesmo na sacanagem. O importante é ganhar, nem que for na mão, aos 46, 47 minutos. O Santos quer ganhar limpo, como ele sempre fez na história do futebol brasileiro. Então, se para a gente tudo é difícil, que também eles tenham a dignidade de respeitar o clube. Estou vendo aqui, boa noite, Michele, boa noite, Miller. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, tem razão o presidente do Santos? Eu acho que o presidente do Santos já está com esse árbitro, com o Rodolfo Toschi Marques, engasgado por causa daquele jogo lá contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, que eu acho que até tem razão. Nessa situação, eu gostaria de ver o lance de novo. Nas oportunidades que eu vi, que agora eu vi uma imagem por outro ângulo, que aí eu já fiquei confuso. Mas, para mim, o árbitro acertou em não marcar, cancelar o pênalti. Né? Para mim, ficou claramente que o Rodrigo se jogou. Passou uma imagem agora que eu já confesso que eu até olhei para o Miller, eu perguntei se ele achou que foi pênalti ou não, ele vai falar daqui a pouquinho, não vou dar spoiler no comentário do Miller. Você está querendo dar spoiler. Não vou dar, né? Mas... Enfim, de qualquer maneira, eu acho que é um discurso muito mais para a torcida, muito mais para jogar para a galera, do que... Eu acho que esse tipo de discurso não contribui para o futebol. Sinceramente, eu acho que não ajuda em nada. Muito pelo contrário, cria ainda, sabe, desconfianças, mancha o campeonato, a credibilidade do torneio e tudo mais. Quando você diz que alguém tem, digamos assim, má fé, você precisa provar. Né? Erros acontecem. Agora, entre o erro e a má-fé, eu acho que existe uma distância. E essa distância ela só é diminuída depois que você tem uma prova contundente. De resto, é só jogar para a torcida. Miller. Até o jogador... Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Eu acho que o árbitro, ele errou, até porque o lance, ele estava em cima, a 5 metros, não tinha ninguém na sua frente. O jogador do Inter, você pode ver, Celso, na repetição, Michele, ele coloca a sua perna esquerda, né, e bate no Rodrigo. Isso. O jogador brasileiro, o atacante, sempre vai valorizar. Isso é uma coisa, até uma rotina do jogador nesse tipo de lance, entendeu? Mas ele, em cima do lance, ele marca o pênalti, depois ele vai no VAR. Então ele está dizendo que o árbitro do VAR está certo e ele errou no lance. Certo, Celso? Sim. Em outras palavras, ele quis dizer isso. Olha só a distância que ele está do lance.
Ninguém a perna esquerda do jogador Inter derruba o Rodrigo. O Rodrigo valoriza sim, o atacante sempre vai valorizar, mas ele está em cima do lance, o jogador do Inter se joga em cima do Rodrigo e comete o pênalti bem marcado por ele a princípio. Depois ele vai no árbitro que manda, né, que é o soberano do jogo, e volta atrás. Os próprios jogadores do Inter já estavam exatamente, chateados. nenhum jogador do Inter, Celso, reclamou. Mas vamos no cerne da questão. Né? O que o presidente do Santos sugere? Que é um árbitro que está com má fé com o Santos. Porque errou contra o Cruzeiro. Pois é, se ele estivesse com uma fé, concorda comigo que seria muito mais fácil para ele então ignorar e não marcar o pênalti? Para que ele arrumar essa confusão se ele quisesse realmente prejudicar o Santos? Ele não teria marcado o pênalti. Aí eu concordo. Então fica claro que houve um erro. Ô, Celso. Que é bem diferente da má fé, do desejo de prejudicar, de olhar a camisa. Isso acho que não, tá? Mas é o que o presidente sugere, é essa a questão, então, tem que ter responsabilidade. Exatamente, ele falar de má fé, não existe uma fé. Foi o árbitro que acertou a princípio, depois ele errou. Os jogadores do Inter, Michele, não falaram nada. Porque quando o zagueiro ele comete o pênalti ou não, se não fosse pênalti, o zagueiro seria o primeiro... Na hora ele faz assim... Não, peraí. Mas os jogadores do Inter tiveram esse comportamento. Não. O zagueiro que cometeu o pênalti, ele não fez nada. Ele caiu, levantou normalmente. Quem reclamou foi o Lomba, o goleiro. Na repetição é bem clara. O Lomba reclamou, etc, aquela coisa toda. Ele disse, não, eu vou esperar agora, o árbitro de vídeo chamou ele, vou esperar, vou ter que consultar. Quer dizer, então, pra mim, ele errou, mas não teve má fé. Eu também acho isso aí, Miller. E a gente sabe que o presidente Pérez não é o único a reclamar sobre o uso da tecnologia aqui no Brasil, por isso lançamos a nossa enquete desta terça-feira. Em relação às críticas do VAR, os árbitros são ruins ou os clubes são chorões? Eita! Que enquete forte! Os árbitros são ruins ou os clubes são chorões? Você pode votar pelo site gazetesportiva.com, você pode participar pela hashtag Gazeta Esportiva no Twitter e a gente coloca a sua participação aqui durante o programa. E você ainda tem mais uma maneira de participar, mandando um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, uma pergunta para nós pelo WhatsApp 994791633. Bom, vou fazer a minha escolha, mas antes vou dizer, tem um pouquinho das duas coisas, né? Tem árbitros ruins... Uma coisa ou outra mesmo. Não, calma, eu vou chegar lá. Mas só que o chororô é muito maior, é uma coisa comum, inclusive, peculiar ao brasileiro. Ele não aceita derrota. É mimimi. Então é mimimi. Então não aceita resultado de eleição, não aceita resultado de jogo, não aceita isso, não aceita aquilo, e aí quer minar no tapetão e quer blá, blá, blá. É difícil. Então é muito chororô. Sabe o que chama isso? Terceirização de responsabilidade. Então o cara perde... mas foi coincidência agora. O cara perde 3 gols, 10 gols, e aí o cara se atém a uma coisinha que possa justificar aquela derrota. Então, para mim, o que tem é mimimi, é chororô. Tudo chororô dos clubes. Como é que é? Chororô dos clubes ou... As opções são ou os árbitros são ruins... ou os clubes são chorões? O Celso acha que os clubes são chorões. Para mim, os árbitros são incompetentes. Eles não têm aquela personalidade de assumir a sua responsabilidade na sua decisão. O árbitro contra o Grêmio, eu gostei dele. O VAR chamou ele. E foi pênalti a favor do Grêmio. Ele, não, pode seguir o jogo. Eu não marquei nada, tá tudo certo, pode seguir o jogo. Ele não foi ver o VAR, consultar o VAR. E o VAR chamou ele, falou assim, olha, lance duvidoso. O Renato quase entrou dentro do campo, lembra? Dentro do campo. Ele não consultou o VAR, por quê? Personalidade. Teve confiança. Confiança na sua decisão. Bancou. Mesmo ele estando errado. Mas ele bancou a sua decisão. Então os árbitros não têm personalidade hoje. Esse árbitro mas se é para ter convicção e manter o erro, não faz sentido o VAR. Não. O árbitro teve convicção do que ele apitou. Sim, ok. Quer dizer, então, porque você sabe muito bem, Celso, a imagem do VAR, slow motion, câmera lenta que seja, é uma outra imagem. Mas ainda assim, eu acho que ela veio muito mais para ajudar do que para atrapalhar. É pênalti de televisão? Olha, para mim o VAR funciona como se fosse assim, entrou a bola ou não. Isso é legal. Entendeu, Michele? Entrou a bola ou não. Agora, esse pênalti, que pro juiz aí, é normal o juiz marcar um pênalti ou não. Aí é a interpretação dele, pô. Agora o juiz marca convicto a 5 metros do lance e depois o VAR vai lá e desmente ele. Não concordo. Mas às vezes pode acontecer. Quantas vezes você olha, acha que viu aquilo e depois mostra outra coisa? A final do Paulistão no Morumbi, o Luiz Flávio Oliveira, ele não consultou o VAR uma vez.
Quer dizer, personalidade. Ah, eu gosto. Exatamente, eu gosto de árbitro assim. Eu gosto. E ainda mais que ele erra tava do com lado. convicção. Não, que acerta com convicção. Porque se errar também eu vou ficar brava. exatamente. Mas eu acho assim, você tá em cima do lance, você tá fazendo seu trabalho, você tem que ver o que você tá fazendo. Mas o VAR tá ali pra isso, pra de repente então assim, ele não faz o olha, trabalho foi dele, bem... dane-se. Toda hora vai lá e chama o VAR. Então, Celso, você não pode terceirizar a culpa pro VAR. Sim, mas não é Exatamente. questão... Mas pra quê? Gente, qual é... pra Além que de tudo, ele errou, Mas porque pra quem que, foi pra pênalti. Pra que vem o VAR? Só pra concluir o raciocínio, eu diminuo lá na frente. Pra que veio o VAR? Para evitar, a olho nu, muitas vezes você é ludibriado, Mas a você não 5 vê metros coisa. do lance? 5 metros não Mas tem às condição de vezes- você. O árbitro dá um colírio pra ele entrar no campo com colírio. Pô, pelo amor. Bom, voltando a falar do Santos, o clube praiano encaminhou o acerto com o atacante Uribe, que atualmente defende o Flamengo. Segundo o nosso setorista do Peixe, o Lucas Musetti, lá do site gazetesportiva.com, os representantes de Uribe creem no acerto final e exames médicos já nesta quarta. O Santos vai pagar 5 milhões de reais para contar com o atacante de 31 anos, atendendo a um pedido do técnico Jorge Sampaoli para o setor. O reforço viria para suprir um desejo público do argentino Sampaoli por um centroavante. Agora eu quero saber do Celso e do Miller, se vocês acham que o Uribe pode dar certo vestindo a camisa do Santos e se ele é o nome ideal para esta posição. Não vamos falar em nome ideal, porque quando a gente pensa em nome ideal, custa caro. Mas é alguém que vem para suprir a necessidade. Ele precisa de um camisa nova, ele precisa de alguém que bote a bola para dentro. E ele se aí bota? Ah, bota, sem dúvida. Eu acho que o Uribe não é o... Ricardo Oliveira. Mas é um jogador que vai ser muito útil. É aquele no Santos. colombiano, né? O Michele, ele é rápido, ele é forte, essas qualidades ele tem. E com aquele, o Honda, né? O treinador colombiano, ele jogava de titular. Sim, Né? o Rueda. Ele é um bom jogador, sim. Agora, no esquema do Sampaoli, se jogar o esquema como é pro ataque, ele vai se dar bem, sim. Vai. Beleza. O Santos cria um monte de Aí, ó, chance. Vai ter cravou. um cara que põe a bola para dentro, entendeu? Cravou. Vocês cravaram, pronto. É isso. Não teve que chamar o VAR. Não teve que consultar universitários. Foi assim. Uribe.